Boa tarde, queridos e queridas ouvintes da Rádio Três Rios. Estamos aqui nesse sábado lindo e abençoado por Deus, com a gratidão pela companhia de vocês. Quero agradecer a toda a equipe da Rádio Três Rios por ceder o espaço para o programa Uma Razão para Viver, que é uma realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Esse programa que vai ao ar aos sábados, levando palavras de conforto, palavras de luz aos corações de todos. Aqui quem vos fala é Diogo da Mata e estou muito feliz pela oportunidade de divulgação da doutrina espírita. Para o tema de hoje, teremos os conflitos familiares. Estamos mais uma vez nos aproximando das datas como o Natal e como as festas de passagem de ano, o Réveillon. E é muito comum nesses eventos a reunião dos familiares. Mas sabemos que em toda essa convivência sempre há a possibilidade de conflito, divergência de ideias, opiniões diferentes. Então esse programa de hoje vem trazer a visão dentro da doutrina espírita desses conflitos familiares. Para iniciarmos nosso programa, vamos buscar o significado do tema principal, da raiz, que seria a família. Buscando no dicionário o termo família, vamos partir de duas definições. A primeira, grupo de pessoas que partilha ou que já partilhou a mesma casa, normalmente possuindo relações de parentesco, de ancestralidade ou de afetividade. A segunda definição é a seguinte: pessoas cujas relações foram estabelecidas pelo casamento, por filiação ou pelo processo de adoção. Então, são definições vindas do dicionário. Quando é pesquisado o significado bíblico do termo família, que é muito recorrente na Bíblia Sagrada, temos a seguinte definição. Na Bíblia, o termo família é retratada como um pilar fundamental da sociedade, um espaço sagrado onde os valores são transmitidos de geração em geração. O papel dos pais na criação dos filhos é enfatizado como uma responsabilidade divina, cheia de amor e dedicação. Agora, vamos desenrolar o nosso programa direcionando o tema dos conflitos familiares, esse termo família, dentro da doutrina espírita. Para a doutrina espírita, a família é um grupo de pessoas que se reúne cuja finalidade consiste em se ajudarem como irmãos e adquirirem o verdadeiro amor espiritual. Geralmente, retornam como nossos familiares, espíritos com os quais necessitamos conviver e aos quais devemos aprender a amar e perdoar. No entanto, nem sempre encontramos harmonia no nosso lar. As famílias estão marcadas por frequentes conflitos, tais como briga entre irmãos, separação dos pais, discussões que ocorrem entre a sogra e o genro, entre a sogra e a nora, abandono de idosos e outras situações chatas, delicadas que acabam acontecendo nesse convívio familiar. Aí vem a pergunta, que pode chegar, por que isso acontece? Por que acontecem esses conflitos? E também uma outra, que seria, como a doutrina espírita explica esses acontecimentos?
Na maioria dos casos, esses relacionamentos conturbados são de espíritos que se prejudicaram uns aos outros em vidas anteriores. Por vezes, foram inimigos e agora estão se reencontrando, unidos não pelo afeto, nem por afinidade, mas para a reconciliação. Enfrentam dificuldades para se harmonizarem, porque de forma inconsciente guardam a mágoa do passado. Daí as desavenças que, com facilidade, perturbam a vida familiar. Então, essa é uma explicação de como a doutrina espírita vê, né, esses conflitos que acontecem dentro da família, a partir daquela definição que família é um grupo de pessoas que se reúne com a finalidade de ajudarem como irmãos a adquirir o verdadeiro amor espiritual. Mas para adquirir esse verdadeiro amor espiritual, há esse processo de muitas das vezes de resgate de conflitos acontecidos em vidas passadas. Existem grupos familiares cujas relações afetivas, por, por muito fracas, são rompidas facilmente, tomando cada qual o seu próprio rumo, tão logo surge uma oportunidade propícia. Em outras famílias, em outros grupos familiares, a amizade com que se querem e essa relação de afinidade é tão forte que chegam a alcançar, né, situações sublimes de uma afinidade muito grande. Então, ao mesmo tempo que temos relações fracas, também vemos famílias com relações fortes, onde as pessoas se aproximam, se têm uma afinidade muito grande, se harmonizam de maneira muito fácil. Então, e logicamente, entre esses dois extremos, onde há uma família com uma relação fraca e uma família com uma afinidade muito grande, temos escalonados quase um número infinito, e onde se encontra a maioria dos espíritos para que ocorra esse aprendizado fraterno. Segundo o livro Estude e Viva, psicografado pelo espírito, ditado, né, pelo espírito Emmanuel e o André Luiz, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieiro, traz a seguinte definição de família. Família é o grupo consanguíneo a que você forçosamente se vincula por remanescentes do passado ou imposições de afinidade com vistas ao burilamento pessoal. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são muitas das vezes espíritos simpáticos ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos. Então, da mesma forma que pode ser espíritos que já tiveram o contato numa vida passada, também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros. Esses espíritos afastados entre si por antipatias igualmente anteriores que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo. Aí que eles servem de provação. Então, se pode ser um resgate de uma pena adquirida, de algo que aconteceu numa vida passada, também pode ser uma provação quando se junta espíritos que não apresentam nenhum ponto, né, de afinidade, que apresentam antipatias. Então, isso também pode acontecer. Cabe aqui uma observação muito importante. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Então, o fato de termos um laço consanguíneo não estabelece
que teremos uma simpatia, teremos afinidade e que as nossas ideias irão ser as mesmas, teremos essa comunhão de ideias. O que prende os espíritos são, são fatores que não estão ligados apenas a esses laços consanguíneos. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que fossem pelo sangue. Podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se conforme se observa todos os dias. Problema moral e que só o Espiritismo poderia resolver pela probabilidade de existência. Esse trecho está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 8. Em nossas vidas anteriores, todos havemos cometido deslizes, praticados injustiça, perpetrado traições, usurpado direitos, agravando, ferindo ou prejudicando seriamente nossos semelhantes, ligando-os a ele pelo laço de ódio. Ora, a providência divina exige a harmonização daqueles que se acham tornado inimigos, e pela lei da consequência, são eles reaproximados tantas vezes quanto sejam necessárias, a fim de que em novas relações possam transmitir a aversão, possam transformar, desculpa, né? Que eles possam ser reaproximados tantas vezes necessárias, a fim de que as novas relações possam transformar a aversão em amizade, pois o propósito de Deus é que todos nos amemos mutuamente, formando uma só e uma grande família, a fraternidade universal. Dessa maneira, se dentro de nossa própria família há alguém que se mostra com o nosso desafeto, o que nos cumpre fazer é conquistá-lo com o nosso carinho. Isso mesmo. Então, se a nossa família hoje temos o parente ali que não conseguimos desenvolver um afeto, devemos ter, né, se apoiando nos ensinamentos da doutrina espírita, o papel de tentar conquistá-lo pelo nosso carinho, o qual esteja acima de nossas forças, suportá-lo pacientemente. Então, devemos tentar conquistar o parente que temos menos afinidade com o nosso carinho. Caso não haja espaço para desenvolver, para plantar a sementinha ali do afeto, do carinho, do respeito, vamos suportar pacientemente, sabendo que o acaso não existe. E se o destino nos colocou lado a lado, é quase certo tratar-se de um credor pretérito, com o qual temos contas a ajustar. O livro Páginas de, de Espiritismo Cristão, lá no capítulo 15, que tem o título A Família e a Lei da Consequência, né? Um livro de Rodolfo Caligares, diz: procedendo desta maneira, estaremos fazendo nossa parte. Então, quando temos aqueles parentes onde desenvolver o afeto tem uma dificuldade muito grande, vem à luz no capítulo desse livro. Procedendo dessa maneira, tentando cultivar pelo afeto ou suportar pela paciência, estaremos fazendo nossa parte, adquirindo méritos para as uniões mais ditosas no porvir. Caso, porém, mantenhamos aceso o fogo da discórdia, revidando-lhe os ultrajes e as demonstrações de malquerência, estaremos simplesmente acumulando dívidas, cujo resgate depois será ainda mais penoso que o sacrifício que nos seria preciso realizar agora.
Então, um capítulo desse livro reforça o que foi dito em cima, de trabalhar para conquistar pelo carinho ou suportar pela paciência. Que se realizarmos a opção de seguir no caminho, de estar, revidando as provocações, colocando situações de conflito, estamos aumentando a nossa dívida. E para seguirmos com o programa, desejo acrescentar outro termo diretamente ligado quando se diz, quando se vem traz esses pontos de reflexão da convivência familiar e o termo família também é abordado. Quando pensamos em família, refletimos sobre a convivência familiar, o termo lar também passa a compor, o estudo. Também é importante acrescentar esse termo, já que falamos dessa estrutura dessa família. O lar pode ser pensado como um simples espaço físico onde a família vive, onde ali seja um lar com um espaço físico muito grande ou muito simples, ou até mesmo muito belo, mas é um lar. Indo ao dicionário, como foi feito lá no início do programa de hoje, para buscar definições do termo família, lá no dicionário o significado de lar é o seguinte: lugar onde vive uma família, habitação, casa. Se for perguntar, o que simboliza um lar dentro da definição aí dos dicionários, o lar é um lugar onde os membros da família anseiam por estar nele, onde refazem suas energias, alimentam-se de afeto e encontram o conforto do acolhimento. Trazendo novamente, para a perspectiva da doutrina espírita, deixo mais uma interessante pergunta. Qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Qual é a maior escola? A melhor e maior escola ainda é o lar, onde os espíritos encarnados devem receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. Então, o lar é a base e melhor ponto para desenvolver sentimentos, as bases dos sentimentos do caráter. Porque os estabelecimentos de ensino, as escolas, os colégios, as faculdades, as universidades, passam as instruções, mas só no lar, só nesse ambiente familiar, que é onde ocorre o processo de educação. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar, somente o ambiente desse convívio familiar pode edificar o homem. No livro O Consolador, questão 110, o Espírito Emmanuel, é um livro também de psicografia, psicografado por Chico Xavier, traz a seguinte mensagem: na sua grandiosa tarefa de cristianização, essa é a profunda finalidade do Espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça e o novo ciclo do progresso espiritual se traduza entre os homens em lares cristãs para a nova era da humanidade. Sejamos direto na pergunta com as informações levantadas até agora. Qual é a função essencial, do lar e da família? Já que estamos falando, desses conflitos familiares, dessa convivência
que muitas das vezes acaba não sendo harmoniosa, passando por conflitos. Então, qual é a função essencial do lar e da família? O livro Leis do Amor, no capítulo 4, questão 6, é um livro ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, nos traz a resposta para essa importante pergunta. No caminho familiar, purificando-se impulsos e renovando-se decisões. Nele, encontramos os estímulos ao trabalho e as tentações que nos comprovam as qualidades adquiridas, as alegrias que nos alentam e as dores que nos corrigem. Somos defrontados em todos os departamentos da família humana pelas ocorrências de aversão sem nenhuma explicação lógica. Pais e filhos, irmãos e parentes e outros, não raro se rebelem desde os primeiros contatos, que acaba muitas vezes acontecendo, esse conflito, essa dificuldade de afinidade entre irmãos, entre pai e filho, entre parentes, e claramente verificais os fenômenos da hostilidade entre os adultos e as crianças, trazido pelo imperativo do berço à intimidade do dia a dia. Pais existem nutrindo antipatia pelos próprios rebentos, desde que esses rebentos lhes surgem no lar. E existem filhos que não conseguem criar um clima de amizade e respeito com os próprios pais. Isso também ocorre muito. Essa dificuldade de afinidade do pai com o filho e muitas vezes com o filho com os pais. São espíritos que têm em seu íntimo sentimentos enraizados no labirinto de existências passadas menos felizes. De certo que o problema das reações negativas, culpas, remorsos, vinganças e tantos outros sentimentos ruins presentes no quadro familiar estão ligados ao passado. Então, reforça porque essa afinidade, essa demonstração de afeto, às vezes é muito difícil, porque é uma série de sentimentos ruins que dificulta o desabrochar desse sentimento. Mas como já foi dito anteriormente, cabe a nós tentar, nesse conflito, nessa falta de intimidade, de afinidade, tentar plantar o carinho. E caso não seja possível, trabalhar com a paciência, porque o acaso não existe. A família, sem qualquer dúvida, é o porto seguro para que o espírito resguarde-se das agressões do mundo exterior, adquirindo os valiosos e indispensáveis recursos do amadurecimento psicológico, do conhecimento, da experiência para uma jornada feliz na sociedade. Nem sempre compreendida, especialmente nos dias modernos, a família permanece como um educandário de elevado significado para a formação da personalidade e desenvolvimento afetivo, mediante os quais torna-se possível ao espírito encarnado a aquisição da felicidade. O lar é o celeiro de bênçãos no qual se coletam as informações e a vivência edificante, tornando-se o primeiro núcleo de socialização da criança, que aí vai adquirindo hábitos que deverão nortear sua caminhada existencial. No lar, desenvolve-se a afetividade, o respeito pelos direitos alheios, o despertamento para os próprios direitos, sem as extravagâncias nem os absurdos de atribuir-se méritos a quem realmente não os possui. No lar, fomentam-se e desenvolvem-se os recursos da compreensão humana ou agressividade e ressentimento contra as demais criaturas. A constelação familiar não é uma aventura ao país
ao país enganoso do prazer e da fantasia, mas uma experiência de profundidade que faculta a verdadeira compreensão da afinidade da existência terrena com os olhos no futuro da humanidade. O exercício da paciência no lar é valiosa contribuição para a experiência iluminativa, porquanto, se aqueles com os quais convive tornassem difíceis de ser amados, gerando impedimentos emocionais que se sucedem continuamente, como poder-se vivenciar o amor em relação às pessoas com as quais não tem relacionamento, fica difícil essa convivência. Então, esse exercício da paciência é um trabalho de formação de hábitos que vai criando, né, desenvolvendo essa afetividade, desenvolvendo o direito, né, pelo direito, respeitar o direito do próximo e também ter seus direitos respeitados. Estamos certos, né, que na maioria dos casos o lado positivo, né, sempre tem que estar próximo e deve ser reforçado nesse ensinamento desse convívio no lar, por mais que muitas das vezes seja difícil, né? Temos lares que passam por grandes dificuldades, né, por escassez de recursos econômicos, ligados à violência, ligados a hábitos que afastam da vida cristã, mas devemos estar atentos, porque o lar é uma formação do espírito, onde ele vai aprender dessa família que é a base de condução, é a base que vai mostrar, que vai criar, né, todo esse ambiente de respeito. O lar também tem que ser respeitado e resguardado por aqueles que participam. Então, as dificuldades na família há um propósito e cabe a nós trabalhar na paciência, no plantio do amor, porque os conflitos familiares são processos que são resgates de situações antigas. E já que acreditamos que o acaso não existe, devemos seguir com fé, com paciência, para ter sempre um ambiente em equilíbrio para essa convivência. E você que ligou a rádio nesse instante, estamos aqui com o programa Uma Razão para Viver, realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Para você ouvinte que não sabe onde fica a nossa instituição ou queira conhecer, vá lá, poxa, nos faz uma visita. Nossa, será muito bem-vindo, será muito bem-vinda. A Sociedade Espírita Joana de Ângeles fica situada na Travessa Paulino Alves Tavares, número 6, no bairro da Vila Isabel, ao lado do residencial Vila Nova 1. Nossas reuniões públicas são às segundas, quartas e quintas, começando com atendimento às 19h30. Ficaremos muito felizes com a visita de vocês. Nossa instituição também faz um trabalho de evangelização aos domingos, começando no horário de 9h30. E a instituição também realiza uma série de trabalhos assistenciais, entrega de enxoval de bebês, gestantes, cestas básicas para as famílias cadastradas e evangelizadas. Temos agora, com a proximidade de Natal, estamos finalizando, né, a entrega das bolsas de Natal para as crianças, onde elas são adotadas e recebem uma bolsa de Natal, elas ficam imensamente felizes. É um ambiente muito bom. Eu, cada sorriso daquelas crianças que são atendidas pela Casa Joana de Ângeles. Também são feitos passeios, também, e nesse domingo, né, nos domingos, melhor dizendo, da Casa Espíritas, onde ocorre esse trabalho de evangelização para as famílias cadastradas, são servidos almoços,
São quase 100 refeições aos domingos. Está com vontade de ajudar? Te dou mais uma opção. Também você pode doar roupa para o nosso bazar. Enfim, há muitos meios de colaborar, caso deseje. É só entrar em contato pelo nosso telefone que é 24 9 8843 7822. Vou repetir: 988437822. E vamos seguir para o nosso segundo momento do programa de hoje. Lembrando que o nosso tema são os conflitos familiares. E falamos lá, fazendo um breve apanhado do primeiro momento, falamos desses conflitos familiares, desse ambiente familiar, da família, da importância da família para o espírito encarnado. Importante pelo esse vínculo, essa convivência com os nossos familiares, com os nossos parentes. Falamos da importância do lar, né? Do nosso lar, da nossa casa, da importância que ele desempenha na formação do espírito, de despertar essa fraternidade, né? Que a partir daquela convivência entre os familiares, tendo um bom desenvolvimento, irá refletir na sua convivência social, no ambiente de trabalho que esse espírito vem estar, né, para os mais jovens no ambiente escolar. Então, tudo parte da família, tudo parte do lar. E isso foi um tema abordado no primeiro momento. E agora vamos para o segundo momento do programa. E a proposta agora é desenvolver o tema dando um pouco mais de atenção aos filhos. Isso. Se eu falo da família, e a família, né, tem como base a união do homem com a mulher, e a partir dali formam-se os filhos, aí vem os irmãos, aí começam a ter os filhos dos filhos, né, que são os netos, os sobrinhos, aí vem os agregados, as noras, os genros. Então começa a ampliar, essa família começa a crescer, mas a base é a união homem-mulher e o filho, a figura do filho para o desenvolvimento dessa família. Então, o segundo momento, dentro, né, das orientações da doutrina espírita, iremos desenvolver esse tema. A imensa responsabilidade, né, que os pais têm, que eles representam um papel primordial na vida deles, né, na vida dos filhos e no equilíbrio, na condução dos lares, na condução da existência, né, caso venha acontecer os conflitos familiares, o papel que os pais têm da responsabilidade e junto, né, nessa convivência com os filhos. E eu começo da seguinte forma, dando o seguinte ponto de vista aí para que possamos pensar. No grupo animal, quando os filhos adquirem a capacidade de conseguir o alimento, os pais os abandonam. Quando isso, excepcionalmente, em algumas espécies, não ocorre até antes, né, desse filhote começar a se virar, os pais já abandonam. É um traço de alguns animais. Já no círculo humano, da família, é muito diferente. Os laços entre pais e filhos jamais se rompem, mesmo quando há dificuldades no relacionamento atual, o que exige transferência para outras oportunidades no futuro reencarnacionista, que se repetem até a aquisição do equilíbrio afetivo. Aos pais cabe a grave e operosa tarefa de autopreparação para o sublime cometimento, graças ao qual se desenvolve num incessante
crescente de valores intelecto-morais, preparando-nos para preparando-os para as inestimáveis conquistas da paz e da felicidade que almejam. Comprometidos antes do renascimento, em face de deveres inadiáveis, os espíritos que irão construir o grupo da família assumem responsabilidade perante a futura prole, elaborando planos e projetos que se devem concretizar quando na organização carnal, de modo a atender o impositivo da evolução. Consultados os mapas das responsabilidades pessoais, são-lhes apresentados pelos guias espirituais aqueles que deverão constituir-lhes a prole, em cuja convivência desenvolverão os sentimentos de amor e poderão e proporão as pautas para o processo de crescimento espiritual, no qual todos deverão atingir as metas que se perseguem. Preparados, portanto, antecipadamente, esses futuros genitores delineiam os programas de autoiluminação, de responsabilidade perante a vida, exercitando a paciência e o amor para o êxito do empreendimento, consciente das altas responsabilidades que irão assumir. Então, há toda a preparação dos pais para que o filho venha fazer parte da sua existência nesse processo de reencarnação. Reencarnados avançam às vezes por caminhos diferentes, até o momento do reencontro, quando se identificam afetuosamente, vinculam-se e providenciando a união conjugal indispensável à organização da família. Desde quando nasce um filho, os genitores são convidados pela vida a uma mudança de objetivo existenciais. Isso, para quem já passou pela maternidade, pela paternidade, sabe disso. À medida que os nossos filhos chegam a uma mudança imensa nos objetivos existenciais. Antes, enquanto se preparavam para o prazer, para desfrutar das alegrias da vida em comum, tudo seguia bem. Com a chegada do filho, né, ou da filha, logicamente, uma natural mudança de conduta deve tomar o lugar das aspirações vigentes. Porque, a partir de então, a responsabilidade para com o rebento da própria carne torna-se primordial. Os cuidados que o recém-nascido exige alteram completamente os hábitos até então mantidos, propondo novas condutas e atividades, nas quais a renúncia pessoal começa a impor-se em benefício do ser frágil em desenvolvimento que aguarda o apoio e a orientação. A partir daí, são transferidos os prazeres pessoais que se convertem em deveres para com o filhinho, constituindo-se uma felicidade, uma infinita satisfação de cuidá-lo e de dar-lhe assistência emocional e moral de que tem necessidade, na condição de ave que emplume, que necessita de tempo para desferir o próprio voo. A conduta dos genitores no relacionamento, de maneira equivalente, sofre alteração para melhor, porque educar e oferecer exemplos, desde que o educando copia com mais facilidade as lições vivas que lhe são apresentadas antes as teorias que são formadas. Se os exemplos no lar são fecundos de amor, de respeito e de paciência, os filhos tornam-se afetos, né? Afáveis, dignos e gentis. Exceção feita àqueles que são portadores de transtornos de conduta ou vítimas de fenômenos que saiam dessa linha, né? Isso que são fenômenos impositivos do expiatório necessário nesse quadro de reencarnação. Então, se bons exemplos são dados do amor, do respeito, da paciência, teremos
a repetição de gestos de carinho, gentis, dignos de amor. Mas, lógico, devemos sempre estar atentos nesse processo reencarnatório, que pode ser um quadro de expiação. Mesmo nesses casos, né, no caso de expiação, onde torna a convivência mais difícil, as vibrações da conduta dos pais contribuem grandemente para a pacificação e o equilíbrio possível desses espíritos em lutas de sublimação pelo cadinho de reparações inadiáveis. A capacidade de repetir o amor quando a prole se multiplica é outro dever que os genitores devem conscientizar, evitando a criação de áreas de conflito por ciúmes reais ou não, através de comportamentos especiais um, em relação a um, em detrimento do outro, porque todos são procedentes da mesma cadeia genética. Compreensivamente, sabe-se que muitos espíritos que renascem no mesmo lar nem sempre são credores da mesma afetividade. No entanto, essa é a oportunidade de união e de reparação, harmonizando os sentimentos no mesmo tom vibratório de afetividade. Infelizmente, né, a imaturidade psicológica de muitos adultos que se tornam pais leva-nos a compreender a comportamentos infantis, procurando manter os mesmos hábitos de antes da constituição da prole. Considerando-se os modernos padrões de tolerância para com as condutas morais permissivas, esses adultos lamentam não mais poder fruir dos prazeres enganosos, ignorando as novas responsabilidades, a fim de se manterem distantes dos novos deveres que lhe cumpre atender. Pensam que, tornando-se fornecedores de recursos que mantêm o lar, já estão sacrificados em demasia para os novos comprometimentos e renúncias. Prosseguem mantendo as atitudes irresponsáveis de antes, ou transferindo as suas frustrações para os filhos, oferecendo-lhes satisfações inoportunas, levando-os a assumirem compromissos levianos e frívolos, mais vinculados aos prazeres sensoriais que sem os correspondentes deveres para o desenvolvimento da inteligência, da moral, da saúde mental. Muitas mães transferem para os filhos ainda pequenos as angústias e as frustrações, tornando-nos modelos infantis que imitam os adultos, roubando-lhes a infância, tirando-lhes abençoadas oportunidades de viver a quadra da construção dos valores significativos, precipitando-lhes o desenvolvimento da sensualidade, erotismo, do desrespeito do corpo e pela vida. Pais masculinos inescrupulosos iniciam os filhos nos vícios que lhes enxovam a personalidade. De cedo, condicionam-os ao tabaco, ao álcool, à agressividade, aos desrespeitos no lar e, posteriormente, né, reflete no seu convívio social. Outros tantos adornam os filhos como se fossem objetos de exibição, e dessa forma exibe-se a si mesmo através deles, chamando a atenção para a aparência sem maior preocupação com o caráter, com a realização íntima. Os filhos são responsabilidades sérias que não podem ser descartadas sem as consequências correspondentes. Enquanto não surja uma consciência doméstica fundada no amor, responsável e profundo, sem o pieguismo da imaturidade psicológica dos indivíduos desajustados, a família sofrerá hipertrofia dos valores morais, tombando na anarquia e no despautério que vem caracterizando a sociedade contemporânea.
O decálogo mosaico aborda o mandamento no qual a lei divina impõe o amor e o respeito ao pai e à mãe. No entanto, é do soberano código ou impositivo de que os pais devem esforçar-se para merecer o respeito e o amor da prole, através de uma conduta digna em relação aos filhos. Segundo o Espírito Emmanuel, os filhos não pertencem aos pais. Entretanto, de igual modo, os pais não pertencem aos filhos. Os genitores devem especial consideração aos que agridem os filhos e tentam escravizá-los, qual se eles fossem objetos de propriedade exclusiva. Todavia, encontramos na mesma ordem de frequência filhos que agridem os pais e buscam escravizá-los, como se os progenitores lhes constituíssem alimárias domésticas. A reencarnação traça rumos nítidos ao mútuo respeito que nos compete uns para com os outros. Seguimos com a leitura do trecho, Vida e Séculos, o livro Vida e Sexo, do capítulo 18, intitulado Pais e Filho. Quem editou esse livro, Vida e Sexo, foi o Espírito de Emmanuel, é uma obra psicografada por Chico Xavier. Os pais lembram alunos em condições mais avançadas de tempo no currículo das lições, ao passo que os filhos recordam aprendizes iniciantes, quando surgem na arena de serviço terrestre, com acesso na escola sob patrocínio dos companheiros que antecederam por ordem de matrícula e aceitação, e que os filhos jamais acusem os pais pelo curso complexo ou difícil que se veja no colégio da existência humana, porquanto, na maioria das ocasiões, foram eles mesmos os filhos que, na condição de espíritos desencarnados, insistiram com os pais através de afetuoso constrangimento ou suave processo obsessivo para que eles trouxessem de novo a oficina dos valores físicos, de cujos instrumentos se mostraram carecedores a fim de surgirem no rumo correto para a emancipação. Ser filho é uma oportunidade de aprendizagem para tornar-se genitor. Não sabendo conduzir-se na condição de submissão e obediência, dificilmente saberá orientar e fazer-se compreender. Enquanto os pais têm graves responsabilidades para com a prole, que não podem ser desconsideradas, aos filhos cumpre exercitar os deveres do afeto e do trabalho para o próprio desenvolvimento, a fim que, como preparação para o futuro, quando deverão proteger seus pais idosos e enfermos, quer eles necessitem ou não. Os filhos de agora serão genitores de amanhã, cabendo à reencarnação propiciar-lhes o futuro de acordo com a sementeira do presente. Graças, portanto, ao mecanismo sábio das reencarnações, alterando-se as paisagens afetivas no relacionamento no lar, desenvolvendo a real fraternidade que deverá seguir todos os caminhantes da sociedade. Amar desse modo, respeitando os pais, mesmo quando aparentemente não mereçam, é impositivo da lei. No processo de evolução do espírito, que os filhos não podem desconsiderar, portanto, a oportunidade do renascimento constitui verdadeira bênção da vida em favor da felicidade. Devem os filhos ter em mente
quando descendentes de genitores negligentes ou inescrupulosos, perversos ou cruéis, que eles são mais enfermos do que maus, compreendendo que nesse lar é que se encontra o mecanismo necessário à regularização do passado infeliz, agradecendo a si mesmo aqueles que lhes concedem a roupagem orgânica quando poderiam tê-lo negado e não fizeram. Não sejamos ingratos. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. Esse termo está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9. A ingratidão, sob qualquer forma, é considerada expressa o primarismo espiritual de quem a carrega, produzindo incoercível mal-estar onde se apresenta. O ingrato, isto é, aquele que retribui o bem pelo mal, a generosidade pela avareza, a simpatia pela aversão, o acolhimento pela repulsa, a bondade pela soberba, é sempre atormentado por insatisfações, acolhendo e passando por momentos de grandes aflições. O homem vitaminado pela ingratidão supõe tudo merecer e nada retribuir, falsamente acreditando ser credor de deveres do próximo para consigo sem qualquer compreensão à sua parte. O filho ingrato é dilacerador do coração dos pais, ímpeto verdugo que se não comove com as dolorosas lágrimas maternas, nem com as angústias somadas às penosas angústias do sentimento paterno. Aos filhos compete amar os pais, mesmo quando os negligentes ou irresponsáveis, porquanto é do código superior da vida o impositivo, honrar pai e mãe, sem excluir os que são apenas por função biológica, assim mesmo por cujo intermédio e excelsa sabedoria o programa necessita de provas redentoras e expiatórias que vão libertar. Ante o filho ingrato, seja qual for a situação em que se encontre, guarde piedade para com ele e dar-lhe mais amor. E quantas outras, ao que se sentirem perplexo, fazem a situação inusitada, precisariam não que lhes aumentasse, a atenção, Então fica sempre essa responsabilidade de ter esse convívio com o filho. Os deveres dos pais em relação aos filhos são escritos em nossa consciência. Evidentemente, as técnicas psicológicas e a metodologia de educação tomam-lhe fatores nobres para o exercício desse cometimento. Entretanto, o amor que tem escasseado nos processos modernos de educação, com lamentáveis resultados, possui os elementos essenciais para o feliz caminhar desse filho. No compromisso do amor estão evidentes o companheirismo, o diálogo franco, a solidariedade, a indulgência e a energia moral que necessitam os filhos no longo processo da aquisição dos valores éticos, espirituais, intelectuais e sociais. Esse trecho final, no compromisso do amor, estão evidentes o companheirismo do diálogo franco, a solidariedade, a indulgência e a energia moral que necessitam os filhos. Então, são processos que o filho precisa no longo processo de aquisição dos valores. Então, um longo processo. Então, o filho deverá passar por esse processo, mas porém ele é longo, requer paciência. E nesse processo,
haverá aquisição dos valores éticos, espirituais, intelectuais e sociais. Esse trecho está no livro SOS Família, capítulo 14, Deveres dos Pais, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Esse agrupamento familiar, no entanto, não é resultado casual de encontros apressados no mundo físico. Não são, como foi dito lá na primeira parte do programa. E essa relação com os filhos também não é resultado de encontros apressados, são colocados, ao acaso. Porém, como já dissemos e acreditamos, o acaso não existe. Havendo ocorrido nas esferas espirituais antes do renascimento orgânico, quando são desenhadas as programações entre os espíritos comprometidos, positivo ou negativamente, para os ajustamentos necessários ao progresso a qual todos se encontram submetidos. Então, esse trechinho final está no livro Constelação Familiar, capítulo 1, intitulado de Primeiros Passos, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles, escrito por Divaldo Franco. Então, para finalizar esse tema de conflitos familiares e trazendo esse segundo momento dessa relação pais e filhos e a responsabilidade na formação desse espírito, dessa pessoa como componente da sociedade, mas o espírito em um processo de evolução, vou ler uma mensagem para encerrar o nosso programa. Essa mensagem está no livro Sinal Verde e diz o seguinte: aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem causa justa. O parente problema é sempre um teste com que nos examina a evolução espiritual. Muitas vezes, a criatura complicada que nos agrega à família traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências que foram impostas por nós mesmos em reencarnações passadas. Não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu, porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na própria alma. Não tente se descartar dos parentes difíceis com internações desnecessárias em casas de repouso, à custa de dinheiro, porque as desvinculações a desvinculação real virá nos processos da natureza, quando você houver alcançado a quitação dos seus próprios débitos ante a vida maior. Nas provações e conflitos do lar terrestre, quase sempre estamos pagando pelo sistema de prestações certas de certas dívidas por atacado. Então, uma mensagem aí que fala dessa relação de família e conflitos familiares para encerrar esse lindo programa de hoje, né? E assim, queridos e queridas ouvintes, eu, Diogo da Mata, agradeço imensamente a companhia de vocês, o carinho pela audiência, desejando que Deus abençoe a todos, ilumine e guarde o coração de todos. Que nessas festas agora de final do ano, onde temos as famílias presentes, a essa proximidade, que possamos criar um clima de harmonia, um clima correspondente à data, e aqueles que estão distantes por conflitos antigos, reveja seus atos. Se você não fez nada de errado, use sua paciência, demonstre ter paciência. Vamos aproveitar esse renovar do ano para ver esses conflitos familiares, que são situações antigas, que cabe a nós como cristão amar o próximo. Sei que é difícil, sei que é um processo longo, mas que possamos ter acima de tudo a paciência.
Que tenhamos uma ótima noite e que a paz e a luz e as boas vibrações cheguem no lar de cada um de vocês. Damos por encerrado. Um forte e carinhoso abraço. Fiquem com Deus, paz no coração de todos. Até a próxima.